Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração, sexta-feira e a gente fecha a semana conversando sobre o câncer de próstata, diagnóstico, tratamento e principalmente prevenção. Hoje quem me ajuda é o Dr. Alaor Carlos de Oliveira Neto, coordenador do Serviço de Psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Alaor, é um prazer tê-lo aqui comigo. Os homens costumam ser mais céticos, né, descuidados e também mais assustados quando descobrem alguma coisa sobre a própria saúde. Como é que eles recebem esse diagnóstico, imaginando que muitos nunca foram ao médico, né, sequer uma vez na vida? Esse estereótipo do homem mais cético, mais descuidado e que também fica muito mais fragilizado e assustado diante de um diagnóstico como um câncer de próstata, ele não é errado, né? Existe uma parcela importante do gênero masculino que de fato tem esse tipo de atitude com a própria vida, né? Então, a gente vai dizer sempre que dentro de um cenário novo, né, de uma realidade imposta, todo ser humano ele vai desenvolver mecanismos de defesa de enfrentamento dessa nova realidade. E a gente pode dizer que há mecanismos bem elaborados e mecanismos pouco elaborados. Se esse homem ele seguir por um caminho de defesa, né, pouco elaborado, nós vamos pensar nele no sentido de negar essa doença, de evitar de falar sobre isso, de buscar ajuda, de iniciar o seu tratamento. Da outra parcela, que é o que a gente deseja e espera, os mecanismos de defesa importantes de enfrentamento são a racionalização, a preparação desse tratamento, o envolvimento de pessoas em seu tratamento e o entendimento dos limites da corporeidade, né? E da não relação entre isso e a masculinidade, né? Então, a identidade do indivíduo, ela vai muito além daquele diagnóstico. Doutora Laura, eu fico aqui pensando, né? Mudar hábitos é algo bem complexo para qualquer pessoa. E eu acho que mudar hábitos de saúde, de cuidado com a saúde, quando a gente fala dos homens, é uma tarefa ainda mais árdua, né? Como é que a gente faz, como é que a gente traz esse passo a passo e coloca de uma vez por todas na rotina esse cuidado, essa atenção com o próprio corpo, com as emoções, com a cabeça? Para mudar a chave, eu entendo que a gente precisa atuar de maneira diferente com os diferentes grupos de homens. Então, as gerações vindouras, né, os jovens, eles precisam ser estimulados a frequentar os ambientes de saúde, tá? Então, eu entendo que consultas médicas preventivas, envolvimento com saúde esportiva, saúde coletiva, saúde preventiva, tudo isso é importante para familiarizá-lo, né, e naturalizar um acompanhamento e um entendimento do cuidado com a saúde. Para aquele homem no grupo de risco, ele precisa ser orientado em relação à importância do cuidado. Ele precisa entender os riscos de um não tratamento, de um diagnóstico tardio e estimulado a buscar ajuda. E para aquele grupo que já está em tratamento, é muito importante que haja o acolhimento e a desmistificação de todo o processo do tratamento. E como funciona esse tratamento da saúde mental, né, do paciente? E de que maneira esse cuidado mental pode interferir positivamente ou negativamente no tratamento do câncer? A gente tem que entender que esse paciente, esse indivíduo que recebe o diagnóstico, ele vai naturalmente, diante dessa nova realidade, passar por um processo adaptativo. E esse processo adaptativo, ele tem que ser visto com bastante cuidado, porque tem o maior risco do desenvolvimento de transtornos mentais associados, sejam por sintomas ansiosos, sejam por sintomas de humor. E se a gente não trata isso, há uma interferência direta no próprio tratamento, no aumento da presença de efeitos colaterais em relação ao próprio tratamento, na falta em consultas ou em sessões de tratamento. Existem dados que mostram que esses indivíduos, quando não estão bem mentalmente, a tendência de surgir complicações clínicas e um tempo maior de internação, ele fica muito mais prevalente. Então, é muito importante a gente avaliar, em paralelo ao seu tratamento clínico, o cuidado com a sua saúde mental.
como que esse homem está reagindo a cada fase do seu tratamento. Eu tenho uma curiosidade, esses pacientes, eles te procuram sozinhos ou a maioria vai com as famílias, com as suas companheiras, filhas, filhos? Como é que eles aparecem no seu consultório? Bom, isso também é muito curioso, porque muitas vezes esses homens, eles nos chegam ao consultório, né, nos buscam através da família, principalmente das suas parceiras e filhos, tá? São essas mulheres que se atentam à mudança de comportamento desse homem, a percepção de um padrão de humor diferente, de uma dificuldade de enfrentamento de todo o quadro, e elas tomam muitas vezes a iniciativa de buscar. Não é incomum para mim receber numa primeira consulta o familiar que conversa muito mais que o paciente, né? Mas eu acho que é importante isso, eu acho que a família estar presente é fundamental no apoio e também na iniciativa, né, para a ajuda desses indivíduos. E uma vez que a gente desconstrói aquelas ideias, né, em relação ao tratamento psíquico, esse homem ele adere e acompanha por si só e que entende o benefício do seu cuidado. Doutora Laor, eu não posso me despedir do senhor sem perguntar sobre o preconceito, a homofobia, o patriarcado, os preconceitos todos que rondam esses homens que simplesmente se recusam a fazer o exame de toque retal, que é um exame indolor de alguns poucos segundos, mas que muitos homens não fazem por vergonha, por medo, por achar que a virilidade está em jogo. Traz um pouquinho a importância desse exame aqui para esse cenário. E falar um pouco também sobre esse preconceito arraigado, né? Como é que a gente se livra de tudo isso? Eu diria que, apesar de vivermos em uma sociedade cada vez menos machista, ainda vivemos em uma sociedade machista. E esse machismo está relacionado com a ideia de virilidade masculina, que é um campo identitário do homem. E isso é um grande calcanhar de Aquiles para o tratamento e da investigação do câncer de próstata. Uma bobagem, né? Porque existe uma falsa associação aqui entre essa virilidade, essas características do homem, com a necessidade de uma investigação diagnóstica, de ferir a sua sexualidade, ou do tratamento ferir a ideia de virilidade desse homem. Então é muito importante a gente desmistificar, a gente desconstruir essas associações que não fazem o menor sentido, tá? E que interferem diretamente no prognóstico, na prevenção do câncer de próstata. Não fazem o menor sentido para os homens, para suas famílias, para a sociedade. Doutora Laor Carlos de Oliveira Neto, coordenador do Serviço de Psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigada pela sua gentileza, pela sua acolhida e pelas suas informações. Informação sempre salva também a gente de tudo quanto é tipo de problema por aí, né? Obrigada. A vocês todos, homens, vamos nos cuidar. Aproveita o fim de semana aí para se movimentar, para se mexer, para estudar, para entender que corpo é esse. Esteja você em que fase da vida estiver. Aquele beijo, até semana que vem, a gente se encontra. Tchau!